Olá! Seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo e esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje é dia 20 de 8 de 2016. Seja muito bem-vindo. Vamos ler em Números, capítulo 13, 14 e 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Damiel, filho de Gemali; da tribo de Assé, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofisi; da tribo de Gad, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram para o lado sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também 2 romãs e 2 figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as suas cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores.
e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei de ti, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram, que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinha jurado. Por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, e como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres,
como também todos os que de vós foram contados segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações que eu vos hei de dar, e eu, Senhor, fizerdes oferta, e ao Senhor fizerdes ofertas queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de alimentos, trará 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho, para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para o holocausto, ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos e de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho, para a libação, oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós assim
será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação, conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por ignorância para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade sobre ela, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí termina aqui, irmãos, a leitura bíblica diária de hoje. Você que assistiu, que acompanhou, Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like neste vídeo, faça seu comentário, compartilhe nas redes sociais, visite minhas redes sociais, está os links aí na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!